Olá, Eliel novamente aqui e neste vídeo da série de vídeos sobre BI no Scriptcase, a gente vai falar como fazer exportação de dados. A gente pode exportar para PDF, Excel, JSON, CSV, em vários formatos, inclusive já encaminhar por e-mail automaticamente. Uma vez que você gerou os seus relatórios, você pode querer exportá-los de vários formatos aqui, né? O Scriptcase ele já traz para a gente de forma automática vários formatos e com as configurações padrões aqui, né? Igual, por exemplo, o PDF. Então aqui eu posso escolher o tipo de impressão, né, colorida e tal, tamanho do papel, orientação e tudo. E também as colunas. Pode observar que o PDF ele vai acompanhar a seleção das colunas que eu fiz na consulta lá. Mas se na hora de exportar eu achar que é importante acrescentar o país aqui, por exemplo, então essa exportação específica ela vai ter o país e não vai afetar aqui para mim na minha consulta na própria consulta aqui, né, do Scriptcase. Perfeito aqui, a nossa exportação. Então isso, pessoal, é muito interessante porque a gente já tem esses resultados sem precisar fazer nenhuma linha de código. Então, o poder que o Scriptcase dá para o usuário final de extrair informações é fantástico. É claro que, além do PDF, você também pode fazer vários tipos de exportações, inclusive fazer impressão aqui, ó. Por exemplo, o Word. Aí as opções são menores, mas você sempre pode escolher quais colunas você quer incluir na sua exportação. O interessante da consulta do Scriptcase é que tanto você como desenvolvedor, você pode fazer algumas configurações, ou melhor, você pode fazer todas as configurações, mas você pode transferir algumas configurações para que o próprio usuário escolha o que ele quer fazer, por exemplo, na exportação. Vamos ver aqui então algumas configurações que a gente tem para as exportações. Por exemplo, aqui no PDF, que é o que tem mais opções, a gente tem algumas opções aqui que você pode marcar que só você pode mexer, e aqui abaixo a gente pode deixar o PDF configurável e selecionar opções que o próprio usuário poderá alterar lá na tela da aplicação, né? Ou seja, no ambiente de produção, o usuário diretamente. Então, essas opções que você coloca, você vai dar poder para o usuário mesmo escolher como que ele quer o PDF dele. Por exemplo, a opção aqui, ó, exportar com senha. Se você marcar essa opção, aparece o campo para você digitar a senha. Mas se você deixar a senha em branco, esse campo vai aparecer na tela de geração do PDF e o usuário poderá escolher a senha que ele quer colocar no, no relatório em PDF que for gerado, entendeu? A gente tem algumas outras opções também, que ó, selecionar colunas para permitir que o usuário selecione as colunas ou não, e várias outras aqui. A gente pode marcar para exibir o PDF, gerar o PDF diretamente, que não passe para aquela telinha de visualizar e fazer download, barra de progresso e etc. Eu quero mostrar para vocês apenas essa opção aqui da senha, e eu adicionei aqui também o PDF compactado, só para vocês verem a diferença aqui, que agora ao exportar em PDF, eu tenho a opção aqui de digitar a senha e aparecer uma terceira opção aqui nas opções, onde eu posso marcar se eu quero que o PDF seja compactado, ok? Então isso, pessoal, vocês podem fazer as configurações e dar o poder para o usuário fazer a configuração quando ele for fazer a exportação. Então você transfere o poder para que o usuário tenha essas opções. Se você fizer a exportação de outros formatos aqui que não seja o PDF e marcar a opção de exportar com senha, na verdade ele vai criar um arquivo compactado e colocar a senha dentro desse arquivo zip, né? Cria um arquivo zip compactado com senha. Ou seja, o relatório, para ele ser aberto, ele vai precisar ser descompactado com a senha que você informar aqui, ou se você deixar em branco o usuário informar no final, esse arquivo vai ser compactado dessa forma. Uma opção muito interessante também é a opção de fazer a exportação
do relatório via e-mail. Mas para isso a gente vai precisar de uma API aqui de e-mail. Você pode usar, por exemplo, o Amazon SES, pode usar o Mandrill. São várias APIs que o ScriptCase já tem implementado para a gente aqui, ó, onde você pode escolher o gateway aqui da API. De e-mail tem as três, né? Amazon SES, Mandrill e SMTP. SMTP é o padrão, né? O envio de e-mail padrão, onde você coloca o servidor de e-mail SMTP, a senha, o protocolo, etc. Então aqui eu vou usar de exemplo um e-mail aqui SMTP mesmo. Vamos colocar aqui no projeto o gateway SMTP, o servidor, o usuário e o do e-mail, o nome também. Não é recomendável que você utilize servidor do Gmail, Hotmail, Yahoo para envio de e-mails em massa, porque você pode ser bloqueado lá. O ideal é utilizar alguma plataforma, algum gateway de envio de e-mail, por exemplo, o Mandrill ou Amazon SES, que já tem implementado aqui no ScriptCase. E aqui, essa configuração que eu fiz é a configuração do ambiente de desenvolvimento. Quando você publicar suas aplicações, você poderá definir um novo gateway de pagamento lá, um gateway de envio de e-mail para funcionar no ambiente de produção. Talvez lá vai ter muitos usuários exportando relatórios constantemente, aí vale a pena contratar um serviço específico para envio de e-mails. E o envio de e-mails ele pode ser usado não só aqui na exportação, mas também em outras aplicações você pode implementar o envio de e-mails utilizando a própria API que já está configurada. Salvando aqui agora e retornando à nossa consulta, aqui onde eu posso escolher a API de envio de e-mail não aparece ainda, eu vou clicar em atualizar. Agora eu tenho aqui minha API chamada SMTP e você pode escolher algumas opções aqui para envio de e-mail. O campo para, aí você pode escolher se tem cópia sim ou não e se é escondido. Se você marcar essa opção escondido, a cópia vai ser enviada de forma que a pessoa que vai receber o e-mail que eu informar aqui não vai aparecer para quem estiver utilizando lá no usuário final. Ou seja, o usuário final não vai saber que a cópia do relatório que ela está enviando por e-mail lá está sendo enviado também para este e-mail. Então, se você marcar a opção escondido, né? E você pode colocar a opção sim ou não aqui, ó. Perdão, aqui é escondida é aqui embaixo, né? A cópia aqui, ó, do CC, com cópia. E também a gente tem a cópia oculta aqui embaixo também, que funciona da mesma forma. Você pode marcar se vai ter sim ou não e se vai ser escondida. O assunto do e-mail, ele está utilizando aqui automaticamente uma lang padrão do ScriptCase. Você pode alterar aqui na traduzir aplicações, né? Aí ele acrescentou aqui o nome da tabela e mostra o exemplo aqui, né? Relatório de comparison. E aqui no corpo, a gente também tem outra lang também que pode ser alterada aqui no traduzir as aplicações. Se você já quiser colocar um texto padrão, você pode apagar isso aqui e digitar o texto que já vai ficar como padrão. Lembrando também, pessoal, o seguinte, quando a aplicação for fazer a exportação, o usuário poderá alterar isso lá também no tempo de execução da aplicação, digitando um assunto diferente, digitando um corpo diferente. Isso aqui vai aparecer só como sugestão, né? Igual, por exemplo, se eu coloco aqui a sugestão aqui de diretor, ela vai aparecer como sugestão lá no ato da exportação. Mas tem uma coisa muito importante aqui, que ele está falando que essa aplicação não possui botões para exportação por e-mail. Então a gente precisa ativar os botões para que seja possível fazer essa exportação por e-mail. Para isso a gente vem aqui na barra de ferramentas, nós vamos ter aqui as opções de exportação por e-mail. Todos os itens de exportação a gente tem a exportação por e-mail também, que funciona exatamente da mesma forma. Por exemplo, se eu marco o PDF,
ele vai exportar o PDF e depois vai aparecer a telinha de envio de e-mail, exceto impressão, né, que não faz sentido. Então eu vou colocar todas as opções na barra de ferramentas. Então aqui, ó, a gente só tem exportação, né? Eu vou acrescentar a opção exportação e-mail aqui do lado, para que apareça todas as opções de exportação por e-mail. Para deixar a nossa barra de ferramentas mais organizada, eu vou adicionar um grupo de botões aqui. E agora eu vou selecionar os campos de exportação por e-mail e vou adicionar aqui, ó. Se você observar, os campos estão no mesmo nível do grupo aqui de exportação por e-mail. Então, eu vou marcar todos aqui onde eu selecionei eles e vou adicionar, mover ele para a direita para que eles fiquem como parte desse grupo aqui de exportação por e-mail. E aqui está o nosso botão de exportação por e-mail. Se eu marcar o PDF aqui agora, eu tenho as opções de configuração do PDF. E na sequência, ele aparece a tela de envio de e-mail. Observe que o e-mail que eu digitei lá, diretor@scriptcase, já veio automaticamente selecionado. Caso eu não tivesse digitado ele lá, apareceria em branco aqui. Então, se você quiser colocar a cópia, é aqui. Aqui eu coloco o assunto e aqui o texto. Neste momento, o Scriptcase vai gerar o PDF e vai encaminhar ele para mim por e-mail. A gente tem aqui o e-mail aqui do diretor, @scriptcase, né? O e-mail do diretor, a gente tem acesso. Vou atualizar aqui. E o e-mail já chegou. Vocês podem ver, pessoal, que funciona muito bem aqui, ó. Chega o PDF aqui da aplicação, da consulta, né? E os textos aqui que eu não alterei, ficou configurado perfeitamente. Algumas opções de exportação, por exemplo, aqui no PDF, a gente tem a opção aqui, grid, resumo gráfico. Na verdade, a grid já tem, né? Mas o resumo e o gráfico, elas só vão funcionar quando a gente criar as quebras na nossa consulta, que é o tema do próximo assunto, né? É muito bom a liberdade que o usuário tem de manipular os dados do sistema. No próximo vídeo, a gente vai tratar das quebras do Scriptcase. Já clica para você assistir o próximo vídeo.